Queria agradecer a honra de ter a mesa aqui presidida pela professora Soraya Rassi, uma amiga, a irmã de um grande amigo meu também. Já tivemos a oportunidade, infelizmente, professora, de estarmos juntos e eu estou falando isso porque ela já me permitiu falar isso, né? Num processo onde eu acho que ela agiu de forma extremamente inteligente, e vou dizer por que depois, fazendo uma composição cível da questão que foi proposta na ocasião. Falar sobre processo judicial cível, se eu começar a falar sobre processo aqui para vocês, eu acho que vocês vão ficar enjoados de ouvir coisas que não estão na área de vocês e que, na verdade, não lhes interessam muito, estrito sensu falando. Lato sensu interessa a todos nós brasileiros. Mas eu procurei trazer para essa minha fala questões de ordem prática que eu acho que serão úteis para os senhores na vida profissional, para evitar o que nós estamos chamando aqui de processos judiciais cíveis. O professor Cizenando falou um negócio ali que eu achei até interessante. Ele falou assim, não, nem todo processo é ruim. Aí eu fiquei pensando, falei assim, qual será o processo bom? Eu não conheço o processo bom. Todo processo, para mim, é ruim, viu, professor Cizenando? O senhor falou lá que tem processo, nem todo processo é ruim. Aí eu fiquei imaginando, qual processo será o bom? Eu não conheço um processo bom. Gente, só de falar que é processo, para mim, que sou magistrado, que estou há 23 anos nessa profissão, que lido com isso todos os dias, e que, ao contrário do que pensam os médicos, também dou plantão, é ruim. Processo é ruim. Não se iludam. Quem nunca experimentou um processo, o dia que receber em sua casa um oficial de justiça com mandado de intimação, ele vai ficar psicologicamente abalado, por mais estrutura que tenha para receber essa notícia. Se eu receber uma intimação na minha casa, eu ficarei abalado. Processo não é brincadeira. E é por isso que eu estou aqui, para tentar passar algumas orientações para que nós possamos evitar esses processos. Quando a gente fala de erro médico, o erro médico é uma exceção da exceção. Nós temos excelentes profissionais. Eu costumo dizer que aqui em Goiás, nós não perdemos, em termos de medicina, para nenhum lugar do país. Nós temos aqui os melhores médicos em todas as áreas. Oftalmologia, cardiologia, ginecologia, obstetrícia, dermatologia. Senhores, eu estou falando aí as especialidades e eu tenho certeza que está correndo na cabeça dos senhores o nome dessas figuras ilustres que nós temos aqui nessas áreas. Eu vou a São Paulo para algum evento da área médica e lá o pessoal me pergunta, e fulano, como é que está lá em Goiás? Vocês são reconhecidos nacionalmente. Vocês são excelentes profissionais. Nós, goianos, podemos nos orgulhar disso. Temos as nossas mazelas, os nossos defeitos? Temos sim. Aliás, tem um livro que não é da área de vocês, mas que eu acho que todo mundo deveria comprar, que é um livretinho fininho, de um jurista italiano chamado Francesco Carnelucci. Esse livro se chama As Mazelas do Processo Penal. Aí você fala, poxa vida, mas vou comprar um livro que fala de mazela de processo penal, mas ele não fala nada de processo penal. Nada entre aspas, é lógico que cita alguma coisa. É um livro que ensina para a vida profissional. E lá nesse livro tem uma passagem bacana, que o Carnelucci diz o seguinte, mais do que ler muitos livros, eu gostaria que os juízes conhecessem muitos homens.
desde aquele que ocupa o primeiro degrau na escala social, até o que está no ápice dessa escala. Essa mensagem é muito profunda, e eu acho que ela se aplica não só para os juízes, mas para todos nós, todas as profissões. E lá tem outras brilhantes também, que os senhores terão a oportunidade de vivenciar lendo esse livreto. Então, gente, o erro médico, ele é a exceção da exceção. A regra é o acerto, mas a exceção também ocorre, lamentavelmente ela ocorre. E quando a gente fala de erro médico, a responsabilidade civil do médico, embora tenham alguns doutrinadores tentado taxá-la de objetiva, independentemente de culpa, na minha concepção, ela é uma responsabilidade subjetiva. O que quer dizer isso? Responsabilidade subjetiva depende de culpa. E a culpa, nós temos 3 modalidades de culpa: imprudência, negligência e imperícia. A imprudência, grosso modo falando, é você fazer alguma coisa que a normalidade de atuação determina que não seja feito. Por exemplo, na nossa área médica aqui, você faz uma anestesia no paciente sem pedir os exames pré-anestésicos. Isso é imprudência. A negligência, ao contrário da imprudência, que é uma ação omissiva, a negligência, ao contrário da imprudência, que é comissiva, a negligência é omissiva. É você deixar de fazer alguma coisa que a normalidade de atuação determina que seja feito. Por exemplo, a paciente vai dar à luz e pede para o médico: olha, eu quero fazer uma cirurgia para esterilização. Eu não sei o nome técnico dessa cirurgia. Aí o médico faz o parto da senhora e se esquece de fazer a esterilização. Até aí, a gente salva. Oh, nossa, esqueci, estava complicado aquele parto, e vamos deixar para uma outra oportunidade. Ótimo. Só que ele, agindo com negligência, deixa de avisar essa paciente: olha, não fiz. Posteriormente, essa paciente aparece grávida, uma gestação de risco. Olha a complicação: negligência médica. E a imperícia? Imperícia é você, e eu citei até um exemplo aqui para ficar fácil para os senhores entenderem, e o professor Cisenando já até mencionou, mas mencionou na área de medicamento. É você atuar como médico, aplicando uma técnica, por exemplo, que ainda não foi homologada, professor. Ah, mas essa técnica está comprovada, eu já fiz vários aqui, ela sempre deu certo e tal, mas uma hora ela pode dar errado. Ela pode dar errado. E se ela der errado, como é que você vai se defender? Aonde você vai buscar subsídios para se defender? Aonde você vai dizer que você tem perícia para atuar naquela área, se você não tem um título específico para isso? Vamos falar grosso modo, é o ginecologista que quer fazer uma cirurgia plástica. Isso é imperícia. Então são essas 3 modalidades da culpa que o médico tem que incorrer para que possa ser responsabilizado pelo erro médico. Mas, professor Cisenando, eu trouxe umas questões aqui que agora vou tratar como juiz. É o juiz que vai receber o processo do médico. Não pensem vocês, não se iludam vocês, que quando chegar um processo por erro médico de algum de vocês, e Deus os livre disso, que o juiz vai pensar: não, o que foi o erro médico? Ah, não, cortou ali a perna, devia cortar o braço, cortou foi a perna. Não. O juiz não olha só isso. Assim como o médico também, quando vai fazer a consulta com o paciente, ele já começa perguntando: escuta, seu pai já teve isso?
Sua mãe já teve isso? Não é assim, professor? O juiz faz a mesma coisa. Ele começa visualizando. Onde começou o erro médico? Para mim, o erro médico começa no atendimento, na recepção. No balcão de recepção começa o erro médico. O sujeito chega para ser atendido, está com um filho com algum problema, desesperado, aí a atendente está lá. Fazendo a unha. Mas o que isso tem a ver com atitude médica? Estrito senso falando, nada. Lato senso falando, tudo. Porque aquele cidadão que está ali, que já recebe esse atendimento no balcão dessa forma, ele já começa a pensar assim: ei, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Começou ali o erro médico. Aí, passa, evidentemente, e por que eu estou falando isso? Porque eu acho que nós temos que trabalhar, principalmente aqueles que são donos de hospitais, donos de clínica, tem que trabalhar o seu corpo de servidores, fazer cursos de autoatendimento com esses servidores. O servidor tem que atender, pois não, o que o senhor deseja, o que o senhor precisa? Não atender o paciente como se fosse uma obrigação forçada, esse atendimento. Não, ele está pagando. Seja pelo plano de saúde, seja pelo governo federal, ou seja mesmo particular, ele está pagando. Ele está pagando aquele atendimento. E quando você paga, todo o serviço que você paga, você exige um serviço de qualidade. E esse serviço de qualidade não é só do médico, começa no atendimento. No atendimento. Vamos fazer curso de capacitação com esses funcionários? Autoatendimento. Vou contratar a senhora tem experiência em autoatendimento? Não, não tem. Então, primeiro a senhora faça o curso aí, a senhora vem aqui que nós vamos te contratar. Relações humanas. É preciso ter relação humana. Atender. Eu briguei com minha família, eu estou separando do meu marido, então hoje a senhora não vai trabalhar. Sinto muito. Hoje não. Porque o seu problema, pessoal, se você trouxer para dentro do seu trabalho, você vai gerar um outro problema. Não tem a menor dúvida disso. Talvez não para você, mas para o seu patrão. A outra questão que envolve o erro médico, na minha visão, é a chamada, e aí eu posso receber críticas, porque eu sei que não é fácil, não é brincadeira, eu não sou bobo, eu sei como é que funciona, mas se trata da nossa hotelaria, instalações físicas deficitárias. Nós precisamos melhorar as nossas instalações físicas. Doutor, mas não tem condição de fazer isso, se eu fizer isso eu quebro. Meu amigo, se você não fizer isso, e você vier a sofrer um processo cível, ou outros, depois desse primeiro, você também pode quebrar. Então eu acho que é importante investir em hotelaria. E quem vai a São Paulo, quem frequenta hospitais de ponta em São Paulo, sabe do que eu estou falando. Quando eu falo em hotelaria, não significa dizer só, mas só perfumaria, não. Segurança também, professor Cisnano. E tudo que eu estou falando aqui para os senhores, eu já experimentei processos concretos na minha vara. Um dia desse apareceu lá uma cidadã que tinha ido a um hospital, não me lembro mais para qual procedimento, e ela estava alegando que ela saiu para fazer um exame dentro do hospital, deixou no quarto um iPad, uma câmera fotográfica e um celular, e sumiu esse equipamento. E ela
acionou o hospital. E vai lá o médico, o dono do hospital, irritadíssimo, que eu não faço acordo, que isso é um absurdo, que não sei o quê. Eu falei, amigo, vem cá, vamos conversar de pé de orelha aqui nós dois aqui. O senhor tem filmagem da segurança do seu hospital? Não, não tem. Como é que o senhor vai me provar que isso não sumiu lá dentro? O senhor exigiu dela que fizesse um relato daquilo que ela estava levando para dentro do quarto? Não, não exigi não. Como é que o senhor vai me provar que ela está mentindo, que isso não existe? É a sua palavra contra dela. Quer correr o risco? Beleza, não tem problema. Só que você já sai com 50% de chance de perder. É o mínimo. E aí, você não vai pagar só o material, não. Ah, não, isso é barato, eu pago o iPad, eu pago o celular, eu pago a câmera fotográfica. Não. Você vai pagar o dano moral também. E talvez até sofra um processo criminal. Então, coleguinha, vamos fazer um acordo aqui, vamos resolver? Pensou, não, acho que o senhor tem razão, é mesmo, tá bom, resolvemos, saiu feliz, foi trabalhar. Desembolsou? Desembolsou, mas por quê? Falta de segurança no seu estabelecimento profissional. Quem frequenta aqui o Einstein sabe como é que funciona lá. Lá, professor Zenando, o paciente sai do quarto para qualquer espécie de exame ou para qualquer evento, vem o cidadão com um lacre, daqueles de lacrar malote, lacra a porta. Ó, estou lacrando a porta do seu quarto. Ninguém vai mexer. Se estiver bagunçado, vai ficar bagunçado. Se estiver sujo, vai ficar sujo. Só vamos entrar quando o senhor voltar. Perfeitamente. Lacra. Quando você voltar, está o lacre lá. Aí vem um cidadão e corta com a tesoura. Segurança. Não é segurança, eu não estou falando de segurança física. Segurança patrimonial. O que tem a ver a segurança patrimonial com o erro médico? É o contexto. Porque se o cidadão tiver um celular furtado dentro do hospital e ele tiver sido atendido por aquela atendente que estava fazendo a unha, qualquer deslize que o médico tiver, se o médico espirrar dentro do gabinete, ele vai processar o médico. Não pelo espirro, mas pelo contexto, pelo conjunto da obra. Então, senhores, isso que eu estou trazendo para vocês é difícil de acontecer? Ah, não, é utopia, está sonhando, ele está achando que ele está vivendo em outro país. Não, não estou achando não, eu acho que nós temos que evoluir. Se eu tenho 30 leitos no meu hospital, de péssima qualidade, vou fazer 10 de boa qualidade. Ah, mas eu não consigo sobreviver atendendo o SUS. Não atende mais. Me irrita profundamente aquele médico que chega e fala assim, olha, não, o SUS paga uma porcaria, por isso que eu não vou lá direito, a consulta minha é 3 minutos, e para de atender, para de correr risco, você não precisa disso. Se eu não tivesse, olha, eu dava aula em faculdade, e eu não invejo o senhor, professor, por isso que eu dei aula 12 anos em faculdade. O salário o senhor sabe como é que é. É só paixão. A partir do momento que eu me peguei reclamando do salário, sabe o que eu fiz, professor? Dá licença, muito obrigado, foi um prazer. Nunca mais. Nunca mais. Por quê? Porque eu não sou obrigado a isso. Aquele médico que fica reclamando de quanto a Unimed paga para ele, de quanto o plano de saúde paga para ele, e continua nessa situação, para mim, ele é um covarde. Ele tem que ter coragem e falar assim, olha, eu não vou atender mais, não atendo. Ah, mas tem a função social da medicina. Tem, mas tem muitos outros aí que gostam dessa função social e vão atender, vão fazer dessa função social um prazer de vida, e não um castigo. Deixe para essas pessoas, então. O importante é que nós estejamos felizes naquilo que nós estamos fazendo, porque senão
é fatal. Vai acontecer aquilo que nós todos tememos, o chamado erro médico. E aí eu conheço cidadão que abandonou a profissão, professor, você acredita nisso? Por causa de processo por erro médico. É lamentável dizer isso, mas eu conheço cidadão que abandonou. Bom, com relação, isso eu falei com relação à estrutura, ao contexto. Vamos falar com relação ao médico. Com relação ao médico, nós podemos citar algumas espécies de situações que podem acarretar o erro médico. A primeira delas, que é muito comum aqui em Goiás, muito comum, e eu não recrimino de todo não, porque eu sei o quão espinhosa é essa profissão de vocês, o quanto ela exige dos senhores. Tem médico, vamos citar o Valdemar, que o Valdemar para mim é um maluco, o Valdemar trabalha 25 horas por dia, você entendeu? O Valdemar não serve nem de base. Então eu sei o quanto exige a profissão dos senhores. Mas tem uma situação que ela ocorre mais aqui em Goiás, e eu falo mais em Goiás porque eu conheço só Goiás, a convivência que eu tenho em outra área é São Paulo, em São Paulo eu não vejo acontecer isso. Mas aqui em Goiás acontece mais, é o chamado abandono do paciente. O que é o abandono do paciente? O cidadão chega numa sexta-feira, no seu consultório, passando mal, ou com o filho passando mal, o senhor atende, medica, ótimo atendimento, excelente, medicou, ótimo. Vai para casa, à noite o senhor pega e desliga o celular, e aquele cidadão fica sem contato, e a medicação que o senhor passou, está dando um efeito colateral no cidadão, ou no filho. E aí? Ah, mas eu não sou obrigado a estar com meu celular à noite ligado para atender o paciente. Não, realmente não é. Mas o senhor é obrigado a deixar um contato para aquele paciente lhe localizar quando for preciso. Principalmente se for um caso em que o senhor houver atendido esse cidadão numa situação de emergência. Isso eu visualizo mais aqui em Goiás, e eu estou dizendo, quando eu falo visualizo mais, gente, é tudo em processo que eu já recebo lá. Visualizo mais na área da pediatria. Cidadão leva o filho para ser atendido, quando chega à noite, que parece que é um castigo, né? À noite tudo acontece. É onde acontecem as coisas, é à noite. Liga, não atende, não localiza, não tem mecanismo de encontrar o cidadão. Aí leva na emergência, não, leva na outra emergência, tudo bem, leva na outra emergência, cai na desgraça do cidadão que atendeu na emergência e dizer, não devia ter feito nada disso. Aí, meu amigo, é caixão e vela preta. Aí pode ter certeza, vai sofrer um processo civil. Vai sofrer. Se não sofrer, um processo ético também, né? Então, o que tem que acontecer? Nunca abandonem os seus pacientes. Ah, eu quero sossego, eu quero descanso, vou desligar meu celular? Não tem problema. Passe o celular do seu secretário, do seu atendente, enfim, de alguém que possa te localizar numa emergência. Não deixe os seus pacientes desamparados, jamais, jamais. Ou então, procurem uma especialidade, né, professor, daquelas que você não precisa estar atendendo fora de horário. Não, vou citar um aqui, talvez nem seja isso, mas dermatologia, por exemplo, não sei. Mas se for uma especialidade que os senhores precisam estar atentos ao seu paciente, jamais abandonem o mesmo. E se tiver, outra situação, e se tiverem que viajar eventualmente, indiquem um substituto da sua confiança para ficar cuidando desse paciente. Tá? Bom, nosso tempo está curto aqui, vamos rapidinho aqui.
Outra situação, não esclarecimento de todas as fases do tratamento. Até na consulta ali, passa a medicação e não fala o que vai acontecer depois, quais serão os procedimentos posteriores. Isso também é fatal. Outra situação, não documentação de atendimentos e de informações prestadas ao paciente. O médico hoje tem que documentar tudo. Atendeu? Atendeu. Que hora? Atendeu tal hora, dia sim, prestou os seguintes esclarecimentos, forneceu a seguinte medicação. Tem que anotar. Isso é documento para a defesa dos senhores mesmos, posteriormente. Autoconfiança extrema. Esse aqui é de lascar. Quem já não ouviu falar aí de cirurgia onde o médico costurou a gaze dentro do paciente? Um dia desse eu vi um caso do celular. O médico com o celular no bolso na cirurgia, tocou o celular, ele operando com a mão, atendendo o celular com a outra. Terminou o celular, a ligação, ele botou no bolso, continuou a cirurgia. Ele baixou, o celular, caiu dentro. Ele não viu, costurou. Descobriu depois do final da cirurgia que tocou o celular. Não é piada. Infelizmente não é piada. Infelizmente não é. Bom, eu vi uma pergunta de um jovem ali, acho que ele é médico recém-formado, ele falou a respeito da medicação, tem a medicação dos laboratórios famosos e tem a genérica, né? Olha, eu quero dizer o seguinte, outro grave equívoco do médico é se seduzir por laboratório. Que o laboratório tal vai dar um desconto para ir para a Costa do Sauípe, que não sei o quê, mas se você tem que indicar a medicação deles. Mas tu tem segurança, o laboratório é famoso, fez teste e tal. Perfeito. Só que cada organismo é um organismo. O sujeito está acostumado a tomar a vida inteira dipirona e o médico prescreve um outro medicamento novo, lançado pelo laboratório X, que é multinacional, e que lhe prometeu uma diária na Costa do Sauípe, não sei o que, não sei das quantas. Doutor, mas eu quero tomar dipirona, que eu estou acostumado, não é o mesmo efeito? Não, toma esse aqui, que esse aqui é novo, esse aqui é ótimo e tal, e passa para o cidadão. O cidadão depois vai e passa mal. E tem uma crise. Hipertensa, por exemplo. Erro médico. Aí você vai chamar, mas e o laboratório vai me ajudar agora? Quer nem saber. Não quer nem saber. Então, não se seduzam pelos atrativos financeiros ou de patrocínio que os laboratórios possam lhes oferecer. Perguntem ao paciente, o que é que o senhor costuma tomar para isso? É garrafada. Prescreve lá então garrafada. Esse já é piada, tá, gente? Outra coisa, esse aí os mais antigos aí vão brigar comigo, mas é o tal de receitar à mão, professor. Eu acho que a única letra pior do que a de médico é a minha, não tem nenhuma outra pior do que a letra de médico. A minhas assistentes dizem o seguinte, que na hora que eu estou despachando, só eu e Deus. Depois que eu despachei, só Deus, porque nem eu sei mais o que eu escrevi. Então, despachar a mão. A médica fala assim, não, mas peraí, mas aí não, aí é brincadeira. Todos os farmacêuticos, eles sabem decifrar o hieroglifo médico. Tudo bem, tudo bem. Só que o seguinte, professor, suponhamos que o senhor prescreva uma medicação que o cidadão já tem em casa. Berotec. Aí o senhor botou lá 20 gotas. Só que esse 20 do senhor, ninguém sabe se é 70, se é 90, e o cidadão já tem a medicação em casa. E vamos supor que ele aplica 90 de Berotec na criança. E aí? O que custa no mundo atual
onde as pessoas não conversam mais pessoalmente, só no Zap Zap, nós prescrevermos essas medicações pelo computador. O que custa? Ah, mas é mais rápido. É mais rápido, mas pode ficar bem mais caro. Para finalizar, vou tomar mais o tempo dos senhores. Só mais dois tópicos. E esse aí envolve a primeira questão que eu falei, que é da profissionalização daqueles que não são médicos e que trabalham nos hospitais. É permitir que medicações sejam ministradas a pacientes por pessoas que não têm a mínima qualificação. Nada contra a categoria, mas, por exemplo, uma senhora que era auxiliar de serviços gerais passa a ser enfermeira do dia para a noite, sem curso, né? Promovida a enfermeira do dia para a noite. Aí ela vai ministrar uma medicação. Ah, mas é assim, é soro glicosado. Mas é soro glicosado, mas e se o paciente for diabético? E se não for controlado os níveis de diabetes desse paciente durante a aplicação? É óbito garantido. Então, gente, tem que ter qualificação. E agora, por último, e aí talvez eu não agrade também, é dizer o seguinte: quando eu vou falar para juízes mais novos, eu digo para eles, falo, olha, aquele que tiver medo de sofrer representação na corregedoria, no Conselho Nacional de Justiça, ou em qualquer lugar que seja, pode abandonar a toga, vai deixar de ser juiz. Assim eu falo para vocês, não precisa ter medo de receber representação no Conselho de Ética, ou sofrer processo, nada disso, porque hoje, com a evolução das relações interpessoais, com a evolução da nossa sociedade, com a capacitação que as pessoas hoje têm de oferir maiores conhecimentos, até mesmo pelo Dr. Google. Entra lá no Dr. Google que você acha qualquer coisa que você quiser. Qualquer pessoa tem acesso a qualquer tipo de informação. Essas possibilidades se tornam absolutamente concretas. E aí eu digo o seguinte, gente, na corregedoria, o sujeito apresentou contra o magistrado. Existe possibilidade de conciliação? Ah, não, mas é um processo ético, não tem como conciliar em processo ético. Tem sim, talvez é um mal entendido. Vamos marcar uma conciliação aí, ó. Chama lá a parte. Ah, vem cá, você apresentou contra o juiz aqui, você disse que o juiz assinou na página errada e na verdade está a página certa aqui. Ih, rapaz, é mesmo e tal. Não, então vamos fazer o seguinte, então vamos desistir desse negócio, vamos acabar com isso e tal, e agora o juiz vai tocar o processo lá com mais agilidade. É possível. A conciliação, gente, ela é uma bandeira nacional. E ela, para mim, cabe em qualquer lugar e deve ser a principal fase de qualquer procedimento. Ah, o médico que chega lá em juízo, tem um processo contra ele, um processo civil. E aí, eu quero falar para o senhor o seguinte, para mim, processo já é um dano. O processo é um dano, ele é um dano para quem interpõe a ação, porque demora muito para ser julgado, já é um dano. E é um dano para quem está experimentando esse processo, porque a pessoa fica aflita, até que haja solução a respeito do mesmo. E aí, a conciliação entra para acabar com essa aflição. Doutor, olha, eu não reconheço a minha culpa, não sou culpado por esse erro médico, mas eu quero conciliar. Perfeito, doutor, ótimo. O que é que o senhor tem a propor? Eu proponho isso. Ah, mas eu quero isso. Não, então vamos chegar no meio termo aqui, vamos... Beleza, tal. Ele não está pagando por culpa. Ele não está reconhecendo culpa. Ele simplesmente está dizendo o seguinte, não quero me submeter a um processo na justiça. Não desejo me submeter a um processo ético-disciplinar, não desejo me submeter a qualquer espécie de procedimento em relação a esse fato. Ponto. Eu tenho um amigo, que aliás já se aposentou, que ele dizia o seguinte, olha,
Se você tiver algum problema e você perguntar, vem cá, esse problema resolve com dinheiro? E se a resposta for positiva, não é problema. Não é problema. Agora, se a resposta for negativa, aí é problema. Aí é problema. Então, gente, eram essas as considerações que eu queria fazer. Me perdoem, porque meu estilo é meio incisivo mesmo, mas eu quero me colocar à disposição dos senhores para dialogar, para sempre que me convidarem debater a respeito do tema. É um tema palpitante. Eu acho que as profissões no direito e na medicina, elas caminham lado a lado, por mais que vocês pensem que não, mas são profissões siamesas, na minha opinião, tá? Elas lidam com a vida das pessoas, decidem o destino das pessoas, em todas as duas categorias. Tanto é que 6 meses antes de fazer o vestibular para direito, eu ia fazer medicina, e fiz direito, e hoje estou feliz, Então, muito obrigado aos senhores, e que os senhores sejam felizes nessa próxima palestra, que é do meu primo ali, Vilani de Alencar, é um doutor na área, tenho certeza que ele vai trazer mais conhecimentos do que eu aqui para os senhores. Obrigado.